torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez pelo carinho com que me recebe todos os dias para receber todas e qualquer informação referente ao nosso amado e estimado Botafogo de Futebol e Regatas. Nesta quarta-feira, 14, houve uma reunião entre a diretoria da instituição Botafogo de Futebol e Regatas e a sua torcida, juntamente com todas as organizadas do clube, participou também a nossa AMIB, a Associação das Mídias Independentes do Botafogo, da qual eu faço parte. Participaram destas reuniões torcidas e seus respectivos membros, como a Bota Chopp, a Folgada, a Fogorô, a Fúria Jovem, a Loucos pelo Botafogo, a Resistência Popular e a TJB. Além desses todos, representando a AMIB, tá? A Associação das Mídias Independentes do Botafogo, da qual nós fazemos parte, todos os representantes dos canais alternativos do Botafogo, fomos representados aí pelo Jonathan do canal Nosso Botafogo, tá? E hoje foram discutidos junto à torcida, por parte dos nossos dirigentes aí, do Césio Melo e Vinícius Assunção, 10 tópicos. E esses 10 tópicos aqui eu vou estar passando para vocês um a um, e os meus contrapontos, aquilo sobre o que eu entendi dessa reunião, que para mim foi algo patético e que, se tornar a acontecer desta forma, nenhum de nós torcedores botafoguenses sairá aí feliz de reuniões como essa, onde não foi resolvido nem foi falado nada de nada. E aqui eu vou falar sobre os tópicos. Deixa eu ver aqui. O primeiro tema a ser discutido na reunião, que foi pautada aí por desinformação ao invés de informação à torcida botafoguense, foi o seguinte: tema SA. Como está o andamento do projeto e a captação de recursos? Essa foi uma das perguntas apresentadas pelos representantes aí das nossas torcidas organizadas e também pelo Jonathan, da AMIB. E a resposta foi a seguinte: evoluiu, porém não pode ser revelado. E aí foram palavras do Césio Melo. Mas evoluiu em que sentido? Foi captado algum recurso? Foi adquirido algum bem que possa aí favorecer a base alvinegra, aos jogadores do time profissional, a instituição Botafogo como um todo, ou algo do tipo? Não foi respondida essa pergunta. Outra questão: valores no projeto SA. Foi captado algum recurso? Também não foi respondido. Então, a única palavra dita pelo do Césio Melo, em curtas palavras, foi o seguinte: está em andamento. Segundo, ainda na resposta dele quanto a SA, foi dito o seguinte: 3 pessoas estão à frente do projeto. Eu, presidente do Césio Melo, o Jorge Braga, CEO, responsável por captar e responder financeiramente pelo projeto, o CEO, e o Gustavo Magalhães, o qual aí é a pessoa que vem tentando aí angariar os fundos que são necessários para que o projeto seja retomado, tá? Para que possa aí o Botafogo realizar aí negociações com seus credores, realizar aí a compra de equipamentos, a compra de
a compra e a manutenção dos terrenos e sedes do Botafogo para um investimento massivo na estrutura. Então, o responsável aí, meio que um agente do clube, é o Gustavo Magalhães, o qual é o diretor do projeto SA. Segundo tema, name rights. Até o momento não tem nada. Isso foi o que foi dito pelo Vinícius Assunção. Há meses atrás, mais precisamente no mês de maio, foi dito que o Botafogo estava praticamente acertado com uma empresa a qual estamparia o seu nome no estádio Newton Santos. Ficaria responsável por toda a propaganda e pelo marketing do estádio. E seria algo de um valor bem interessante que faria com que o Botafogo diminuísse aí em muito o seu débito com os seus credores. Mas isso, obviamente, não passou de fake news. Tanto é que, ao ser perguntado aí, o Vinícius Assunção deu um breve discurso informando: até o momento não tem nada. Se não tem nada, não tem nada. Infelizmente, outra questão aí ruim. Terceiro tema, sócio-torcedor. Aqui outra pergunta feita pelos representantes das torcidas do Botafogo, incluindo a AMIB. Houveram muitas reclamações sobre o novo plano de sócio-torcedor. O presidente do Césio Melo acredita que houve uma evolução e diz que já são 132 sócio-torcedores no plano com direito a voto. Porém, devido à insatisfação das lideranças as quais foram representadas hoje no estádio e nas dependências do Botafogo, lá presentes, o presidente vê com bons olhos uma reformulação desse plano esse que foi muito criticado por a maioria esmagadora da torcida botafoguense. Quarto ponto, demissão do técnico Marcelo Chamusca e a contratação de um novo técnico. E aqui os dirigentes falaram o seguinte: mantivemos o Chamusca no cargo devido ao profissionalismo dele e pelo fato dos atletas gostarem dele, mas também pela dificuldade que estamos tendo em achar um novo técnico. Ninguém quer vir. Isso foram palavras do Césio Melo. Agora, interessante, no domingo foi feita uma reunião às pressas entre o presidente, o gerente de futebol e o CEO, e havia sido organizado em comum acordo que o Marcelo Chamusca não seria demitido e que só seria realizada qualquer demissão, seja de atleta ou de técnico, quando houvesse alguém capacitado para substituí-lo. Mas horas depois, num dia após essa reunião, ou seja, na segunda-feira de manhã, ocorreu a demissão do Marcelo Chamusca e uma nota informativa aos torcedores do Botafogo, ridícula, informando da decisão da direção de não contar mais com o técnico, sendo que, nas palavras dos dirigentes, só seria mandado embora Marcelo Chamusca se o Botafogo obviamente tivesse acertado com outro técnico, o que não ocorreu. Então foi feito aí algo muito, mas muito amador, e aconteceu que o Botafogo aí mais uma vez se mostrou aí um circo de horrores. Deixa eu ver. Se não havia acertado com nenhum novo técnico e se o trabalho, assim pelas palavras do
presidente e os seus outros representantes estava sendo bem avaliado, inclusive pelos atletas, os quais respondem dentro de campo aos comandos do treinador? O porquê então da demissão? Isso deveria ter sido feito, esta pergunta, aos dirigentes do clube, e deveria ter sido transparente o nosso presidente do Césio Melo ao responder essa pergunta, algo que não foi feito. Aqui ele continua: temos 3 técnicos, temos 3 nomes na mesa. Estamos tentando, porém não podemos revelar os nomes. Então, por que revelou que a negociação com o Vanderlei Luxemburgo, com o Lisca Doido, e falou também do terceiro nome do Antônio Carlos Zago? Se não poderiam informar sobre as negociações que estavam em andamento com os treinadores, com o possível novo treinador do Botafogo, por que deixaram o Edilson Silva, apresentador do programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, da Rede Bandeirantes de televisão, se antecipar a todos os veículos de mídia, seja ela tradicional ou nós que fazemos os canais da mídia alternativa do Botafogo e da nossa associação, a AMIB, sem o furo de reportagem, ou foi deixado que esse apresentador desse essa informação inverídica, de que já havia sido realizada a tratativa com o técnico Lisca Doido e que ele já havia acertado com o clube. Porque deixou então o presidente do Botafogo que essas tratativas fossem aí apresentadas a público, tá? É isso que gostaríamos de saber. E aqui o Vinícius diz o seguinte, Vinícius Assunção, o vice, tá? Estamos tentando, porém não podemos revelar os nomes. Luxemburgo não vem, pois ele pediu para incluir umas cláusulas contratuais as quais não concordamos. E disse também o do Césio Melo: quais são estas cláusulas? Já que foi noticiado nos principais meios de comunicação, falado e escrito, e já foi jogado a M no ventilador, por que o presidente do Césio Melo não diz o porquê, quais foram os motivos que tanto Luxemburgo quanto Lisca Doido não se aproximaram, enfim, de se tornar treinadores do Botafogo? Essa é uma pergunta que deveria ser salientada. Quinto ponto, CT. Palavras aí dos dirigentes. Estamos formando um projeto para arrecadar fundos com a ajuda da torcida, através, abre parênteses, de vaquinha, fecha parênteses, e também investidores, afirmou aí o presidente do Césio Melo. Engraçado. Formar um projeto onde que a obrigação passa dos dirigentes do clube para a torcida, fica muito fácil de se administrar um clube dessa forma, não é, do Césio? Querer passar a responsabilidade de realizar reformas, construção, compra ou algo do tipo de CTs, são apreciações que você deveria fazer. O presidente é que tem de tomar essa atitude. O presidente tem de encontrar formas de, através do dinheiro arrecadado com sócios torcedores e outras ações de marketing utilizadas pelo clube, de conseguir os valores necessários para a construção e a manutenção do clube, tá? Não é passar a responsabilidade para a torcida, que não tem nada a ver com a sua falta de senso para fazer o que é necessário ao Botafogo. Se você não é capaz de realizar
esses projetos, não ponha na conta da torcida o mesmo. Sexto ponto, contrato do Campeonato Carioca. E esse é um dos mais absurdos, tá, galera? 2001 foi um ano de teste, um ano de aprendizagem. Esperamos em 2022 um novo valor que seja mais lucrativo. Assim disse o presidente do Césio Melo. Foi um ano de teste. Vocês acreditam que o ex-dirigente alvinegro, o Carlos Eduardo Pereira, ou até mesmo o Carlos Augusto Montenegro, né, o ex-presidente eterno do Botafogo, teria concordado com essa negociação esdrúxula que foi do contrato de distribuição das partidas do Botafogo pelo Campeonato Carioca, onde o Botafogo sequer recebeu a premiação devida ao clube no valor de R$ 500 mil, daquela fatídica e horrorosa Taça Rio, que só serviu para manter as equipes Vasco e Botafogo em visibilidade? Será que 3 milhões de reais é o suficiente para a grandeza do Botafogo participar de um campeonato tão ruim, onde teve aí os mesmos 3 milhões de reais de gastos com salários de atletas durante os 2 meses em que foi realizado aí esse patético campeonato, com uma transmissão horrorosa da rede Record de televisão? Cara, eu acredito que até um retardado teria conseguido aí negociações melhores para o Botafogo. Sétimo ponto, lojas oficiais do Botafogo. Cadê? Só um momento, galera. Lojas oficiais. Por enquanto, apenas parcerias de e-commerce, ou seja, vendas virtuais, por lojas virtuais, com a Foot Fanatics, serão disponibilizadas aí. O Botafogo encerrou as atividades das suas lojas físicas dentro da sede de General Severiano e demais sedes do Botafogo, incluindo aí, inclusive, o estádio do Newton Santos, e toda a estrutura de vendas e de manutenção dos produtos a serem ofertados para a torcida botafoguense se manterá aí pelo e-commerce, tá? Os materiais que são aí disponibilizados pela patrocinadora de material esportivo a Capa ficam aí a cargo da Foot Fanatics, agora através do seu comércio eletrônico, para serem vendidas e divulgadas a toda a torcida. Algo que eu extremamente acho de mau tom. Aqui diz o seguinte: em novembro deste ano será anunciada uma nova fornecedora de materiais esportivos, que pode ser até uma marca própria do Alvinegro, algo que já deveria ter sido pensado há muito tempo. O segundo passo será abrir as 2 primeiras lojas oficiais do clube, novamente. O terceiro passo é liberar para franquias a interessados em querer ajudar e colaborar com o Botafogo, instituições, tá? E novos parceiros. O terceiro passo, ou melhor, terceiro passo não, oitavo ponto dessa reunião, a venda de jogadores. Segundo os dirigentes do clube, eles dizem o seguinte:
Precisamos vender jogadores como Caio Alexandre há um tempo atrás e o PV agora para aliviar nossas contas. Não daria nem para pagar a luz nem as viagens para os jogos. Precisamos fazer estas vendas, informou Vinícius Assunção. Será mesmo? Para onde foi parar os 39 milhões que foi prometidos pela Rede Globo de televisão com o encerramento dos contratos do Campeonato Carioca com a Rede Globo, e que dos quais 15 milhões seriam liberados para o Botafogo como rescisão de contrato, onde o Botafogo teria a receber 81 milhões e foi acordado apenas 15, e outros 24 milhões seriam empréstimos da Rede Globo de televisão para pagar os salários do Alvinegro. Valores que, pela lógica, pelo valor que diz o Botafogo ter a sua folha salarial atualmente, daria para pagar cerca de 8 meses de salário do clube. Esses 3 milhões divididos em 8 meses corresponderia aí aos 24 milhões ofertados pela Globo como empréstimo. E qual foi o valor, tá, real da venda do jogador aí, o Caio Alexandre? Havia sido informado quando da sua venda que o jogador teria sido vendido por 26 milhões. Depois foi descoberto, após ser denunciado os balanços do ano de 2020 do Botafogo, que essa venda foi realizada por míseros 13 milhões, dos quais o Botafogo teve de pagar 3 milhões entre comissão e valores devidos ao atleta, onde o Botafogo ficou aí com cerca de 10 milhões de reais. Para onde foi parar esse dinheiro? O que foi feito do dinheiro da venda do jogador Luiz Henrique, que estava aí emprestado ao Botafogo pela Ataque, do qual o Botafogo teve aí uma taxa de vitrine, onde recebeu cerca de 26 milhões de reais. O que foi feito desse valor? O que está sendo feito em termos de estruturação do CT Lonier, que foi emprestado pelos irmãos Moreira Salles ao Botafogo? Tá? Essas são perguntas que deveriam ter sido feitas na reunião de hoje pelas associações dos torcedores aí, tá? As torcidas organizadas, e também por nós que fazemos aí a AMIB, e não temos resposta quanto a isso. Outra questão é: o Chay não sairá. Isso palavras do Vinícius e do Césio Melo. Algo que não se pode confiar, tá? Pois após esse episódio da demissão do Chamusca, não tem credibilidade alguma, nem Vinícius Assunção, nem principalmente o presidente do clube, tá? Foi informado aí por alguns meios de comunicação, por meio de algumas fofocas e fake news, que a equipe do São Paulo tinha interesse em contar aí com o jogador e pretendia aí fazer uma negociação com o Botafogo, o que foi prontamente negado aí pelo clube. O Canu também foi procurado pelo São Paulo, e o São Paulo foi antiético, procurou o Canu sem passar por nós, ofereceram valores bons ao Canu e ele ficou chateado porque não o liberamos. Mas ele está satisfeito, pois ele sabe da importância dele, que é de ser um líder nato da equipe do Botafogo. E por último, mas não menos importante, o último tópico, o camisa 10. O camisa 10, que tanto foi prometido na campanha da chapa do Césio Melo, tá? Para se tornar presidente do clube, foi que a contratação de o camisa 10. E vejam o que disse o presidente do Botafogo. O reforço de um novo camisa 10, ou o camisa 10 do Botafogo, será os salários em dia, algo que não está. Fontes do clube informam que funcionários e atletas estão com uma semana de atraso de salários, tá? Então,
aí já cai por terra aí a promessa de salários em dia ser o novo camisa 10 do clube. Então, essa é uma diretoria amadora, feita por amadores, com gestores amadores e mentirosos. Esperamos que o Botafogo tenha uma melhor sorte nesse campeonato e que se contrate realmente um técnico de verdade para se terminar aí o Campeonato Brasileiro da Série B e que o Botafogo retorne à sua grandeza à Série A do Brasileirão. Galera, esse foi o informativo do canal. Esse foi mais um informativo do canal Thiago Crítico Alvinegro, tá? Foi disponibilizado esse conteúdo pelo qual eu fiz aí a minha avaliação sobre a reunião feita entre a torcida do Botafogo. Peraí, tá, galera? Deixa eu só aumentar o brilho do meu celular. Foi feita aí essa reunião na tarde de hoje, às 17 horas, só para o famoso conversa para boi dormir. Nada foi feito ou debatido de útil, tá? Não foi informado a nossa torcida, nem aos representantes dela que estiveram participando dessa reunião, nada de produtivo. O Botafogo segue mal administrado por amadores, pessoas que não têm ética e não têm condições para ocuparem o cargo que ocupam à frente de uma instituição tão grandiosa como é o Botafogo de Futebol e Regatas. Deixo aqui o meu repúdio individual a tudo que foi falado nessa reunião pelos dirigentes do Botafogo, tá? Gostaria que todos aqueles que fazem a torcida do Botafogo e principalmente a associação da qual atualmente faço parte, a AMIB, que se posicionem contra esse absurdo que foi essa reunião de hoje, tá? Que nós voltemos a cobrar, como fizemos pela saída do Marcelo Chamusca, e gostaria que nós fôssemos melhor tratados, tá? Pelos nossos dirigentes e que não fôssemos tratados aí como idiotas, retardados ou imbecis, nem tampouco palhaços, pois nós não somos. As baboseiras que foram ditas pelos dirigentes do clube para tentar amenizar e acalmar os ânimos da torcida botafoguense foi algo extremamente desnecessário. O Botafogo necessita de iniciativas de verdade. Precisamos de planejamento e precisamos de respeito. O Botafogo nesse momento necessita de estruturação, de equilíbrio e principalmente precisa na parte campo de vitórias, tá? Esperamos que contra a equipe do Brusque, o nosso próximo adversário deste sábado, o Botafogo já tenha um treinador à beira de campo, um profissional capacitado e vencedor e que venha aqui fazer o mesmo pelo Botafogo. Ser profissional e ser vencedor. Beleza, galera? Então é isso. Esse é mais um informativo do canal Thiago Crítico Alvinegro. Gostaria de agradecer a todos os inscritos pelo carinho com que me recebem. Gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos no canal Thiago Crítico Alvinegro que se inscrevam, deixem o seu like aí embaixo. No lado direito da sua tela, ative o sininho das notificações, tá? Para que o algoritmo do YouTube possa distribuir a mais pessoas, a mais amigos e a mais amigas e irmãos de camisa botafoguense, tá? Os meus conteúdos, para que nós alcancemos aí uma audiência maior, para que possamos ajudar de uma melhor forma a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Então conto com a ajuda de todos os amigos para fazer crescer o canal Thiago Crítico Alvinegro. Um abraço a todos
e até o próximo vídeo. Esperando que o Botafogo venha se tornar uma equipe melhor representada, tanto dentro de campo quanto fora dele. Me ative no vídeo de hoje apenas as informações que me foram passadas pela AMIB sobre a reunião que foi feita entre as torcidas organizadas do Botafogo, mais a nossa associação da mídia independente do Botafogo com os dirigentes do clube. Amanhã de manhã estarei realizando um conteúdo informando sobre possíveis negociações de jogadores, a lesão do Ronald e do nosso goleiro Igor, o reserva imediato do Douglas Borges e do Diego Loureiro, e falarei mais sobre o dia movimentado que teve a instituição Botafogo de Futebol e Regatas no dia de hoje, tá? Gostaria apenas de, nesse momento, informar a respeito da reunião. Amanhã estarei distribuindo um melhor conteúdo, informando mais notícias do que foi passado no dia de hoje no Botafogo. Beleza, galera? Então agradeço a todos pelo carinho. Espero contar com a audiência de todos vocês amanhã novamente. E aqueles que ainda não são inscritos no canal Thiago Crítico, por favor, se inscrevam. Deixe o seu like aí para fortalecer o canal. Beleza? Tamo junto.